7 frases que Jesus falou na cruz que você precisa saber. Hoje nós vamos falar aqui, à luz da Bíblia, quais foram as 7 últimas frases de Jesus antes da sua morte. Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Olá, gente, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal para falar fatos impressionantes acerca da morte de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre as 7 frases que Jesus falou na hora da sua morte. Desde já, se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos que estão tão importantes ou até melhores do que esse. E, se gostar, deixe o seu like. Vamos então lá aprender um pouco mais sobre as fases que Jesus falou na cruz. Vamos lá, gente, aqui no primeiro lugar, a primeira frase, eu quero dizer que não está em ordem cronológica. É uma ordem aceita entre os teólogos, mas não quer dizer que está em ordem cronológica. Essa ordem, por exemplo, aqui eu peguei do livro Teologia Pentecostal, tá bom? Editado pelo saudoso Antônio Gilberto. Mas se você for pesquisar na internet, você vai ver que as ordens são bem parecidas. Só dá para a gente saber mais ou menos certas últimas frases. Mas não dá para saber a ordem certinha. Mas essa ordem aqui é uma ordem aceita entre os teólogos. Mas vamos lá. A primeira frase que Jesus disse está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase aqui, e outra, se tudo que Jesus falou na sua vida tem importância, imagina o que dirá na sua morte, que é o seu sacrifício vicário. E eu queria deixar um adendo aqui, por exemplo, a Bíblia. Nós temos hoje uma Bíblia que tem as letras que temos a palavra de Jesus em vermelho. Não quer dizer que o resto não seja importante, tá? Algumas pessoas acreditam que só o que está escrito em vermelho é importante. Por exemplo, eu já vi gente falando, eu li a Bíblia só o que está em vermelho, porque só o que está em vermelho é importante. Existe o perigo de ter essas Bíblias de você achar que só o que está em vermelho é importante. Tudo o que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Agora, didaticamente, se você quer conhecer pedagogicamente para estudo, quais foram as frases, o que Jesus falou, beleza, tranquilo, mas consciente de que tudo que está ali é a palavra de Deus. Só uma observação aqui antes de nós continuarmos o nosso vídeo. Mas ainda falando sobre isso, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Essa primeira frase aqui, se tudo que Jesus falou é importante, essa primeira frase, essas 7 frases, tem uma mensagem por trás disso. E Pai, perdoa-lhes é o perdão. Jesus demonstrando para a gente na cruz que mesmo as pessoas ali não merecendo, mesmo as pessoas o crucificando, mesmo as pessoas o maltratando, ele estava disposto a dar perdão. Jesus, ele morre perdoando aquele que estava ofendendo. E essa é uma característica não só de Jesus como Salvador, mas como profeta. Porque o profeta ele tinha que encarnar a mensagem. Ele tinha que viver a mensagem. Por exemplo, Jeremias não pôde casar para representar o futuro que o povo de Israel, o povo judaico, o judeu não teria um futuro. Oséias, por exemplo, casou com uma prostituta para representar a traição que Deus estava vivendo. E aí eu poderia falar inúmeros profetas que viveram a mensagem. Jonas, que pregou para um povo que ele queria que morresse. E tem um contexto histórico. Alguns acreditam que os seus pais morreram. Alguns acreditam que talvez algum outro acontecimento que fez ele odiar os ninivitas. Mas fato é que ele foi lá e ele pregou que a cidade seria destruída com querendo, ele não queria porque eles queriam que eles morressem, mas ele foi o pregador mais eficaz, porque ele estava vivendo a justiça e a ira de Deus naquele momento. Então, um profeta ele tinha que viver a mensagem. E Jesus viveu a mensagem. Ele não só ensinou sobre o perdão, ele não só falou sobre o perdão, mas ele viveu o perdão. Se ele nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, na crucificação, suas últimas palavras,
um dos seus últimos pedidos foi: perdoa-as. E você tem perdoado. Você tem perdoado aquele que te ofendeu. Você tem perdoado aquele que lhe fez mal. Muitas vezes ficar pensando nessas coisas, nas coisas ruins, naquele que te ofendeu, não vai te levar a lugar nenhum, vai te deixar mal, não vai te conseguir fazer progredir. E Jesus nos ensinou a perdoar. Vamos para a próxima frase? Hoje estarás comigo num paraíso. Aqui ele está falando para o ladrão na cruz que reconheceu Jesus, que pede: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, ou em algumas versões, quando entrares no teu paraíso. Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Isso aqui, essa frase fala sobre graça e salvação. Você não precisa fazer muita coisa. Se você crê em Jesus, você está salvo. Não basta você ser muito religioso. Hoje, se você está assistindo esse vídeo e você crê em Jesus, tem esperança para você. Próxima frase. Aí está o seu filho, eis a sua mãe. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus está falando para Maria e para João. Aqui fala sobre família e unidade. Fala sobre a igreja e fala sobre família. Nós temos que viver em unidade, comunhão. Ser cristão é viver em comunhão. Um dos últimos pedidos para Jesus é: cuide um do outro, cuide dela como se fosse sua mãe, cuide dele como se fosse seu filho. Próximo, Eli, Eli lama sabachthani, Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus olha para o céu e fala, e é inclusive a citação de um salmo, tá? Deus meu, por que me desamparaste? Alguns acham até que ele está clamando por Elias. Por quê? Jesus teve que sentir na pele o desamparo. Jesus se sentiu desamparado para que a gente se sentisse acolhido. Vou repetir. Jesus se sentiu desamparado para que nós nos sentíssemos acolhidos. Ele sofre na pele o desamparo que o homem viveu a vida toda, que o homem sente, para que ele pudesse se sentir acolhido. Nós pudéssemos nos sentir acolhidos mediante o sacrifício de Jesus. Próxima frase, quinta frase. Tenho sede. João 19, 28. Aqui fala sobre o sofrimento humano de Jesus. Desamparo, sofrimento psicológico interno. Tenho sede, o sofrimento físico de Jesus. Ele veio sentir na pele o que nós estávamos sentindo. Ele veio sofrer, padecer por nós, se colocar no nosso lugar. Ele é o Deus que sofreu junto conosco, sofreu por nós. Então, quando você está falando, eu tenho sede, eu tenho as minhas necessidades, e ora em nome de Jesus, Jesus lhe entende, porque ele passou por isso também. Está consumado, a palavra grega aqui é tetelestai, lá em João, capítulo 19, versículo 30, que é está pago, está quitado, a dívida foi consumada. Hoje você não precisa mais fazer sacrifício, hoje você não precisa mais matar um cabrito, um carneiro, porque Cristo se sacrificou por você. Isso mesmo, graças a Deus, Cristo se sacrificou por nós. E as últimas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Aqui fala sobre a obediência de Jesus e a sua vitória sobre a morte. Porque a morte não poderia encostar no corpo de Jesus. Então ele, como o segundo Adão, triunfa obediente até a morte. Gente, você sabia disso? Sabia que essas foram as 7 frases que Jesus falou na cruz? Quer saber mais? Se inscreva aqui no canal, comenta aqui sua dúvida sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte. Quer que a gente faça mais um vídeo? Alguma dúvida? Comenta aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que estão tão importantes ou até melhores do que esse. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.